Você sabia que antes de se tornar a maior série de jogos de dança do mundo, Just Dance era apenas um minigame de um jogo dos Rabbids? Nessa nova série de vídeos você vai acompanhar comigo toda a história dos jogos de dança. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like. Agora sim, vamos lá! Antes de começarmos a falar dos jogos de dança atuais como o Just Dance, tenho que fazer um pequeno resumo para você, espectador, sobre dois capítulos importantes na história dos videogames que foram fundamentais para a criação do Just Dance. Um destes capítulos aconteceu na quinta geração de consoles, em 1994. Destaque para o PlayStation 1. Este videogame não usava cartuchos como mídia para jogos, e sim CDs. Graças a isso, os desenvolvedores de jogos ganharam a possibilidade de usar músicas de verdade como trilha sonora nos games, que antes eram sons em formato MIDI e chiptunes, sons feitos pela própria máquina. Vários sons clássicos do mundo dos games vieram dessa época e você reconhece vários em poucos segundos, como por exemplo esse som aqui. Com esse avanço na parte sonora dos jogos, foi possível adaptar jogos de dança para consoles domésticos que usavam aqueles tapetes com setas, que surgiram quase nessa mesma época em máquinas de arcade. Vários jogos rítmicos também fizeram sucesso durante a quinta geração, que englobava o Nintendo 64, PS1 e Sega Saturn. E também na sexta geração, a geração do PS2, GameCube e Xbox. Quem nunca jogou um Guitar Hero nessa época, que atire a primeira pedra. E outro capítulo importantíssimo foi a sétima geração de consoles, mais precisamente em 2006, que uma outra inovação muito importante foi lançada: os sensores de movimento. Gostaria de jogar o Wii? O crédito vai todo para o Nintendo Wii e seu controle, o Wii Remote, que reconhece os movimentos que você faz ao balançar o controle. Não se falava em outra coisa nessa época. Praticamente todos os jogos do Nintendo Wii usavam essa função e por causa disso, o console atingiu vários públicos além dos jogadores que acompanhavam a indústria. O Wii chegou a ser usado em hospitais para auxiliar na coordenação motora dos pacientes. E foi durante essa febre dos jogos de movimento que a Ubisoft lançou o jogo Raving Rabbids TV Party, uma coletânea de minigames que usava os sensores do Wii Remote de formas bem criativas. Em um desses minigames, você tinha que dançar em cima daquela balança do Nintendo Wii, enquanto segurava o Wii Remote com a mão direita e o Nunchuck com a mão esquerda. Me diz aí, vendo esse minigame, de qual jogo você se lembra? Os desenvolvedores viram a repercussão desse minigame pela mídia e decidiram fazer algo ousado: um jogo inteiramente de dança usando os sensores de movimento. E justamente por ser uma ideia ousada, a Ubisoft, produtora do jogo, decidiu investir pouco para não ter prejuízo caso algo desse errado. Pode não parecer, mas todos os dançarinos das rotinas do Just Dance 1 são duas pessoas usando looks diferentes. Os coaches masculinos foram interpretados por Jérémy Paquet e as coaches femininas foram feitas por Julia Spiesser. Desculpa aí o francês, meus amores, vou ficar devendo essa. Muitos conceitos daquele jogo dos Rabbids foram usados para criar a gameplay do Just Dance. Pegaram a ideia dos pictogramas para mostrar os próximos passos da coreografia e adaptaram um sistema de feedbacks para mostrar o quão parecido foi o movimento que você executou usando a mão direita. No primeiro jogo da série, uma silhueta colorida em forma de sombra fazia os passos antes do dançarino para te ajudar ainda mais a prever o próximo movimento. Tendo 32 músicas com coreografias simples, o primeiro Just Dance chegou às lojas no dia 17 de novembro de 2009, exclusivamente para o Nintendo Wii. A maioria das músicas do Just Dance 1 são músicas antigas, famosas e conhecidas de variados estilos, aquelas que costumam tocar em lojas de roupa ou em trilhas sonoras de novelas e filmes. Os destaques dessa edição ficam com Spice Girls, Katy Perry, Britney Spears, MC Hammer, Cyndi Lauper, Elvis Presley e vários outros artistas clássicos. O público do Nintendo Wii comprou bastante a ideia e o jogo vendeu muito bem, se tornando um sucesso logo em sua primeira edição. Com tanto sucesso, uma sequência foi planejada para o ano seguinte, melhorando praticamente todos os recursos do primeiro jogo. Foi com essa missão que o Just Dance 2 chegou às lojas em outubro de 2010. Dessa vez com 40 músicas renomadas e
mais sucessos atuais, como Rihanna, Pussycat Dolls e Kesha. Foi nessa edição que começaram a usar as 5 estrelas para avaliar seu desempenho nas músicas. Também substituíram o movimento Shake do Just Dance 1 pelos Gold Moves, movimentos especiais que valem mais pontos que os outros passos. Uma das novidades do Just Dance 2 foi as coreografias em dupla, sendo possível escolher qual dos dançarinos mais te agrada. Outra novidade foi a loja de conteúdo adicional. Isso permitiu que mais músicas fossem disponibilizadas no jogo após o lançamento dele, e várias músicas chegaram na loja. O Just Dance 2 fez ainda mais sucesso que o primeiro. Todo mundo queria testar aquele joguinho de dança do Nintendo Wii. Depois do Just Dance 2, a Ubisoft lançou vários outros jogos de dança com foco em outros públicos para aproveitar essa tendência que ela mesma criou. Vários jogos são maravilhosos, mas alguns desses são bem questionáveis. O sucesso desses jogos foi tanto que o Nintendo Wii ficou reconhecido como o videogame para dançar. As empresas concorrentes da Nintendo, a Sony e a Microsoft, anunciaram seus próprios sensores de movimento às pressas para aproveitar esse novo mercado em potencial. A Sony lançou uma cópia descarada do Wii Remote para o PlayStation 3, chamado PS Move, enquanto a Microsoft pensou um pouco à frente e elevou a brincadeira dos sensores de movimento para outro patamar no Xbox 360, com o Kinect, uma câmera que consegue captar os seus movimentos e convertê-los em comandos para os jogos. O que já era um fenômeno nas mãos da Ubisoft se expandiu ainda mais devido a vários fatores. Vamos aos fatos. Em 2010, o eletropop estava começando seu ápice de popularidade. Artistas veteranos como Black Eyed Peas, Britney Spears e Beyoncé tiveram que se adaptar ao estilo e lançarem músicas dançantes para concorrer com os novatos daquela época, que estavam dominando os charts mundiais, como Lady Gaga, Katy Perry, Kesha e Justin Bieber. Foi uma ótima época para o mundo pop. Praticamente todos os artistas resolveram lançar alguma coisa. Era uma música hit sendo lançada por dia. Não demorou muito para surgir uma concorrência para o Just Dance. Outras desenvolvedoras de jogos repararam no sucesso estrondoso que o Just Dance estava fazendo e reinando sozinho nesse novo mercado. Então, essas desenvolvedoras aproveitaram a novidade que o Just Dance criou, aprimoraram o catálogo de músicas com os melhores lançamentos da época e, como se não fosse o suficiente, essas desenvolvedoras tinham como lançar os jogos para as 3 principais plataformas do mercado de games, que estavam clamando por jogos de dança. Não tinha outra possibilidade além de dar muito certo. Vários jogos de dança surgiram nessa época. Posso citar alguns como Everybody Dance, Dance Central, Get Up and Dance, Let's Dance, Country Dance, Zumba, Nickelodeon Dance, Konami Dance, Tudo Dance. Todos estes e mais alguns foram lançados em menos de um ano. Mas entre esses, o Dance Central se destacou mais, sendo exclusivo de Xbox 360 e lançado junto do Kinect no finalzinho de 2010. O legal dele é que as músicas eram vendidas separadamente, então você poderia comprar as músicas do seu interesse e montar o seu próprio jogo. Além disso, como eram personagens em 3D, a Harmonix, desenvolvedora do jogo, tinha mais liberdade para fazer mais de uma coreografia para a mesma música. Você pode escolher a dificuldade das coreografias no Dance Central. Com os maiores hits do momento, o jogo fez bastante sucesso e ganhou uma sequência em 2011. Dance Central 2, que além de trazer novas músicas, agora permite que 2 pessoas dancem simultaneamente no Kinect, já que no primeiro só uma pessoa podia dançar por vez. Também é possível transferir as músicas do primeiro jogo para o novo de forma gratuita, fazendo o novo game ser a experiência definitiva. Para tentar concorrer com o Dance Central 2 e os outros 900 mil jogos de dança no Kinect, a Ubisoft lançou o Just Dance 3. Comparado aos 2 primeiros títulos, esse teve mais músicas atuais, mas não deixou a fórmula que o consagrou de lado, apenas a expandiu. A principal inovação do Just Dance 3 foi introduzir as danças de quarteto. Como era a estreia do Just Dance no Xbox, a Ubisoft resolveu dar uma copiada no que o Dance Central tinha feito e colocou quase todas as músicas do Just Dance 1 e 2 na loja do Just Dance 3, para você comprar suas músicas favoritas e deixar o jogo ainda mais completo. O embate entre Just Dance e Dance Central no Xbox começou aqui. Vários portais de notícia fizeram comparativos para falar qual era o melhor. O comparativo mais memorável foi o do Tech Tudo, feito pela ex-paniquete Nicole Baus. Olha, na balada tem um monte de amiga que faz essa dança aí, agora que eu descobri, ó.
Você jogou os dois? Qual era o seu favorito? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e deixar um coraçãozinho assim que possível. Independente de qual foi o melhor, o fato é que o Just Dance 3 arrebentou em vendas, entrando para o Guinness World Records como o jogo casual mais vendido, com quase 13 milhões de cópias. Just Dance 3 é até hoje o jogo de dança mais vendido do mundo. Podemos dizer que 2011 foi o ápice para os jogos de dança. A briga entre Dance Central e Just Dance não parou aqui, mas essa história vai ficar para o próximo vídeo da série. Então ativa o sininho para não perder os próximos capítulos e verifica aí se você deixou o like, pois esse vídeo deu bastante trabalho. Por hoje é só, mas nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado ao membro Megastar Rick Sampaio e aos membros Superstars Paulo e Lendi.